Então vamos lá, começando a gravação aí, a gente começa formalmente a nossa aula, né? Bem-vindo a todos aí que estão participando, sejam todos bem-vindos. Hoje, de professores aqui tá eu e a Joyce, né? Lembrando aqui que nessas reuniões a gente organiza aí para participação dos alunos da professora Alexandra, os meus alunos, professor João Paulo, alunos da Joyce, do Wilson e do Everton. Então, se de repente você não está vendo seu professor aqui, fica tranquilo, você está no local certo. A gente se organiza aí para fazer as aulas com todas as turmas. Beleza? Sejam todos bem-vindos então. Joyce, quer falar um oizinho aí? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então é isso aí, meus queridos. Vamos começar. A gente terá aulas semanais, né? Toda quinta-feira a gente começa aí, abre as salas 18h45 para começar aí 5 para 7, 7 horas no máximo. A gente já começa para poder aí fazer aquela conversa, falar um pouquinho sobre a agenda, tirar dúvidas, entender as atividades solicitadas e falar sobre os acontecimentos aí ao decorrer do curso, tá bom? Então, nessa semana a gente já começou com a agenda 1, né, que é o controle organizacional, e a agenda 1 como programação aí, né? Nós vamos ter alguns avisos importantes e falar um pouco sobre a agenda, sobre o conteúdo da agenda aí, tá bom? Então, como aviso, é sempre importante a gente falar aí sobre a aula inaugural. Ela é uma aula importante que a gente conversa bastante, tira dúvida, é um momento que os alunos estão voltando, né, do momento de férias ali, então é uma hora de relembrar. O pessoal pergunta: tem TCC, professor? Não tem TCC? Então, essas dúvidas aí a gente sanou ali na aula inaugural. Vocês também têm o acesso à Agenda 00, que é uma agenda de ambientação, tem muitas perguntas respondidas ali que vocês podem verificar, tem indicações sobre guia de estudo, tem o manual do aluno, então também acessem a Agenda 00 para vocês terem um respaldo maior aí em relação principalmente às dúvidas, tá bom? Então, começando já o semestre com o primeiro recado importantíssimo, é um recado que tem pesado aí, né? É um assunto que tem pesado ao longo dos últimos anos, que é a questão da frequência. Por quê? Porque a frequência ela se tornou um bônus e ela tem ajudado muitos alunos a conseguir uma pontuação acrescida na prova. Tem salvado aí alguns alunos, né? Quando, professor, eu acertei 15 acertos, mas o aluno é 100% de frequência, ele ganha mais 3 pontinhos de bônus, né? Então a gente vai sempre chamar a atenção da frequência de vocês. Acompanhem lá em informações acadêmicas, acessem sempre para vocês verem se está faltando alguma nota. Pode acontecer de vocês terem entregue uma atividade, talvez a gente lançar uma nota errada e não está contando a frequência de vocês. Então acompanhem semanalmente, tá bom? Toda segunda-feira fecha uma agenda. A hora que deu na terça-feira, quarta-feira, dá uma olhadinha lá, vê se as suas notas apareceram, se as atividades foram corrigidas. Pode acontecer da gente errar do lado de cá, e aí basta vocês enviarem um e-mail, um correio técnico, na verdade, né? Manda um correio técnico. Ô, professor, ó, a agenda 1 lá, eu fiz a atividade do fórum, mas a nota não apareceu. Confere para mim. A gente vai conferir, tá bom? Então fiquem tranquilos, mas acompanhem sempre, tá? Lembrando aí que nesse semestre, nesse último módulo, nós temos eh, 32 atividades obrigatórias, sendo 30 das agendas comuns, né, a agenda de 1 a 15, e nós temos também a agenda 7.1 e a agenda 12.1. Essas duas agendas são de complementação de carga horária. A gente falou um pouquinho sobre elas na aula inaugural, na aula da semana passada. Essas agendas vão estar disponíveis no decorrer do curso. Elas têm um prazo um pouquinho maior para serem feitas, né? Mas não se esqueçam delas. São um total de 12 atividades, perdão, um total de 32 atividades para que tenham aí os 100% de aproveitamento de frequência no curso. Beleza? Ô, Alguma? Jota, e Oi. lembrando que a não entrega de uma atividade já faz você não ganhar os 3 pontos de bonificação, já baixa para 2. É isso aí, né? A bonificação máxima é só com 100% mesmo, né? Então, tentem ser 100% porque faz diferença esse um pontinho de bonificação, tá bom? Ô, Joyce, você está de olho no chat? Tem alguma dúvida? Eu estou de olho aqui. Por Tá bom. enquanto, nada. Pessoal, se vocês, os alunos aí estiverem ouvindo, tá? Podem interromper, abrir o microfone, pode levantar a mãozinha aí para falar a qualquer momento, tá bom? A aula é de vocês, então fiquem à vontade a qualquer momento.
Então, ó, sobre a avaliação das agendas, algo muito importante, tá? Procurem. A gente, em toda agenda, praticamente, indica que vocês pesquisem, que vocês estudem, mas não façam o copiar e colar. Não façam plágio, né? É errado. Oi, Utilizem a Jota. redação própria de vocês. Oi. A Rebeca aqui fez uma pergunta no chat se tem cursos extras do MOOC nesta agenda. Nesta não, mas a agenda que tem curso do MOOC é a agenda 7.1, que vai ser o curso que mudou, Jota. Agora não chama mais Canvas, eu esqueci o nome. Também não me lembro. Mas na agenda É, 7.1, então, vai ter na 7.1. esse curso. E a agenda 12.1, ela é praticamente colocar em prática o que você aprendeu no curso, tá? Ela vai ser uma atividade, tá bom? Então, ó, continuando aqui, estou dando um puxãozinho de orelha, né, em relação às atividades. Pessoal, procurem não copiar e colar, tá? A gente indica que vocês pesquisem, a gente sabe que vocês usam inteligência artificial na ajuda aí das atividades, mas não é para colocar lá para a inteligência artificial resolver para vocês. Peçam que ela te ajude, peçam que ela te explique, que ela te mostre o caminho, mas façam por conta própria, tá bom? Quando a gente está avaliando, o nosso objetivo é analisar o seu entendimento sobre aquele assunto, se você compreendeu, se você expressou ali nas suas respostas que você teve entendimento mínimo daquela atividade, tá? Então, fiquem atentos ao que está sendo pedido. Sempre responda aquilo que está sendo pedido. Explique sempre quando for necessário. Prestem atenção, porque algumas questões, algumas atividades têm mais de uma pergunta, né? E algumas perguntas têm algumas etapas para serem feitas. Isso aconteceu no fichário dessa agenda. Nessa agenda, a gente tem uma primeira pergunta, depois uma segunda pergunta, e na segunda pergunta ainda tem etapas para serem cumpridas. Então, leiam com atenção. Um dos segredos aí principais, né, é que vocês consigam ler e interpretar o que está sendo pedido, tá bom? Ô, Atenção, Jota. então. Oi. A Rebeca aqui no chat também, perguntando se as atividades obrigatórias da semana sempre estarão no quadro de avisos ou no correio técnico. Aí eu respondi para ela, na verdade, né, eu coloquei um sim porque eu não tinha lido a pergunta inteira, mas nós aqui, né, professores do terceiro módulo, geralmente nós disponibilizamos no quadro de avisos. E a programação, ela é acordada entre todos os professores do módulo 3, então a gente trabalha em conjunto. Ô, E, Rebeca, claro, é isso cada aí, ó. professor vai ter sua metodologia. Então, o professor do módulo 2, de repente, eles, né, cada um tinha sua metodologia, mas aqui no módulo 3, nós alinhamos as atividades e trabalhamos sempre em conjunto. É isso aí. Na verdade, a atividade pelo quadro de aviso, né, a programação semanal no quadro de aviso é uma orientação do EAD do Centro Paula Souza, né, do SEAD, para todos os cursos, tá? Então é obrigatório que esteja lá no quadro de avisos, porque é uma, uma forma oficial de comunicação, tá bom? Então vai estar sempre lá mesmo. Acostumem-se com isso. Toda semana, começou a tua semana de estudo, vai para o quadro de avisos para você ler os recados lá e entender o que está sendo feito, o que está sendo pedido, tá bom? Essa agenda é sim, é fichário e fórum nessa agenda, tá? E nas outras vai variando. Pode ser fichário e debate, sempre tem fichário, tá? E alguma outra atividade. Então, varia em fichário, perdão, em fórum, em debate, às vezes bloco de notas. A gente tem atividades que são feitas externas ao ambiente virtual também, então fiquem de olho, sempre olhe o quadro de avisos, tá bom? Voltando aqui, então, sobre as avaliações, né? O que mais a gente avalia? Ó? A gramática e a concordância, para ver se vocês escreveram corretinho, bonitinho, tudo certinho, né? Uma outra coisa importante é o prazo. Procurem entregar as atividades dentro do prazo. Ah, professor, mas tem um período de recuperação. Tem sim, mas o período de recuperação é para salvar você de um problema que aconteceu, para te tirar de alguma situação ali, né? Para você não perder o seu bônus, mas procurem criar a rotina semanal de estudo e entregue as atividades dentro do prazo, tá bom? É, detalhe importante, ó, sobre o debate e o fórum, é necessário interagir para tirar MB, tá bom? Então a gente fala assim, ó, o aluno fez uma postagem só, de maneira alguma ele vai tirar MB, talvez ele não tire nem B, tá? Então, para ter uma nota boa no debate ou no fórum, façam a sua postagem com bastante qualidade. Pode fazer mais de uma postagem e interajam com os alunos. Comenta,
façam comentários criativos. Também não é para ir lá comentar e falar concordo, ok, é isso mesmo, tá? Façam comentários criativos. O debate, o fórum é um momento para que vocês possam interagir, para de repente falar sobre as experiências que vocês têm na vida de vocês. Nós temos alunos aqui que de todo o estado de São Paulo e alguns até fora do estado de São Paulo, então vocês podem ali trocar experiência, falar sobre o que tem aprendido, sobre como as coisas acontecem na vida de vocês. Isso vai ajudar muito no aprendizado. Combinado? Continuando então, ó, mais recados importantes, né? Nós temos aqui do lado direito o cronograma de todas as agendas do semestre, com data de abertura e data de fechamento. Então, fiquem atentos que daqui 4 dias, né, na segunda-feira ao meio-dia, a agenda 1 vai ser encerrada. Então, procurem realmente criar uma rotina de estudo semanal, porque esse cronograma aqui, ele é semanal. Toda segunda-feira abre uma agenda, toda segunda-feira fecha uma agenda, tá? Então, não deixem as atividades acumularem, beleza? Aqui do lado de cá, ó, a gente tem as datas das semanas de recuperação, e diferente do semestre passado, nós vamos ter agora quatro, quatro semanas de recuperação. Rosiana, tudo bem? Por que que você acha que está na sala errada, Rosiana? Estamos aqui com alunos da Alexandra, alunos meu, João Paulo, alunos da Joyce que está online, alunos do Wilson e do Everton. Então, se você é aluna de um de nós, você está na sala certa. Beleza? Só me dá um ok, só me confirma aí. Você está no terceiro módulo do curso de administração? Provavelmente você está na sala certa. Sem Você não problema, é do mas módulo 3, Rosana? se quiser ficar aqui Você é conversando aluna com a de quem? gente. Rosana, sabe qual que é o seu professor? Que curso que você está fazendo? Curso e módulo? Essa aula aqui são os alunos do módulo 3 do curso de administração online. Rosana, vai falando com a gente aí, tá? Fica tranquilo. Módulo 3. Módulo 3 administração, você está no lugar certo, fica tranquilo. Não saia da sala. Ó, vou continuar aqui, tá? Rosana, acho que você está na... Rosiana, perdão. Não, Rosena. Nossa, falei errado 10 vezes. Perdão, perdão, perdão. Acho que você está na sala certa, tá? Então, ó, sobre os períodos de recuperação, teremos 4 períodos de recuperação. Se quiserem tirar um print aí para vocês guardarem essas datas, mas a gente avisa aí antes, tá bom? E no período de recuperação, a nota máxima que você vai ter vai ser a nota B. Mas por que, professor? Nossa, fiz tudo certinho, bonitinho, tá tudo correto, não errei nada, até gramática, escrita, concordância, tá perfeito. Por que eu vou tirar B? Porque uma das competências que nós consideramos importantíssimas, que nós queremos desenvolver nos alunos técnicos de administração, é a pontualidade, é o comprometimento, compromisso com entregas, com prazos. Então, por esse motivo, por não cumprir no prazo naquele primeiro momento, a nota máxima no período de recuperação é a nota B, tá bom? Combinado? Seguindo então. E tá aí também as datas dos exames presenciais. Ó, a gente está começando o semestre, primeira aula, primeiro encontro nosso aqui já, né, para valer, e a gente já tem marcado as datas dos nossos exames presenciais. Então, pessoal, você que trabalha, você que tem alguma questão, algum problema, eu já tive uma aluna que me mandou mensagem e falou que está grávida e a data prevista para o nascimento está ali próximo a esses dias. Então, você que tem alguma questão relacionada a essas datas, comece a se organizar. Quem trabalha, combina com o chefe, o dono da empresa, para trocar o dia, combina um jeito de compensar esse horário, mas se programem para participar da primeira prova no dia 28/11, tá? Ela é a primeira prova, é a mais importante, ela não pode ser perdida, tá bom? A não ser que você tenha algo aí muito grave acontecendo, alguma situação que te impeça realmente de ir. Do contrário, tente se organizar para participar das provas, tá bom? Primeira prova, então, dia 28/11 e prova substitutiva dia 12/12. E Então, alguém sempre fala. vem a pergunta, né? Professor, quando é a prova? Está na Agenda 00, nós falamos na aula inaugural.
constantemente vamos lembrando e o aluno sempre também perguntando se pode trocar o dia. Não pode trocar o dia, não pode trocar a data, não, assim, foi só será aberta exceção, e assim, a exceção ela tem uma data específica para acontecer, tem alguns fatores que é atestado médico, então se você está impossibilitado, mas o trabalho você já tem que combinar e assim por diante. Então, por favor, anotem essas datas e vocês têm que respeitar essas datas, porque tem gente que faz o módulo inteiro, chega não consegue fazer a prova, perde o módulo, né, no caso, tem que refazer. É isso aí. Acho que a coordenação mandou uma mensagem para vocês alunos sobre essas datas, tá bom? Então fica de olho lá. Se vocês tiverem alguma dúvida também, falem com a gente, falem com a coordenação. Combinado? Continuando com os recados, deixa eu colocar na tela aqui para mim. Ó, então, ainda falando sobre a prova, o que que acontece no conselho intermediário? Mais ou menos ali perto da segunda revisão, a gente vai fazer o conselho intermediário. Nesse momento do conselho intermediário, nós vamos analisar a frequência de vocês. E neste momento do conselho intermediário, os alunos que tiverem com uma frequência menor que 50%, esse aluno vai ser considerado desistente ou retido, tá? Por isso é importante o acompanhamento da frequência de vocês. Beleza? Então, no momento do conselho intermediário, é importantíssimo que você tenha mais de 50%, senão vai ser considerado desistente, tá? Ainda nesse momento do conselho intermediário, os alunos que tiverem entre 50% e 75% estarão aptos a fazer apenas a primeira prova, estarão impedidos de fazer a segunda prova. Por isso, mais uma vez, ressalto a importância de manter a frequência de vocês acima de 75%, tá bom? E os alunos que tiverem 100% de frequência não precisam se preocupar, tá? Aí abre uma exceção para quem tem alguma justificativa legal. Então, o caso da minha aluna que mandou mensagem que talvez vai estar tendo o bebê, né, mais ou menos naquelas datas, aí são algumas exceções, tá bom? Mas fiquem de olho, procurem sempre manter tudo em dia, procurem manter as atividades de vocês sempre no prazo para não ter problema. Se você mantém a atividade no prazo, esse aviso aqui não serve para você. Pessoal, dúvidas sobre os avisos? Querem perguntar alguma coisa? Aqui a gente vai começar a falar já sobre a agenda, sobre o tema da agenda. Tá tranquilo? Querem perguntar algo? Eu tenho uma dúvida, professor. É o Pode Renan falar. falando. Eu Uhum. só queria saber se vocês vão montar um revezamento de professores toda quinta-feira, para ir mudando a questão do conteúdo da aula, etc, etc. Ou não, se sempre será um só, ou dois, Não, se a possível. gente reveza assim, Renan. A gente já Ah, se tá. organizou dessa maneira justamente para ficar, vamos falar assim, um pouco mais leve para todo mundo e a gente vai revezando. Então, de repente, na próxima quinta-feira vai estar a Joyce e outro professor, ou mais dois professores. Talvez na outra semana, nem eu nem a Joyce, vai estar a Alexandra e o Wilson. A gente vai revezando sim, até para tornar mais dinâmico Ah, para legal. vocês terem Uhum. visões diferentes. Tem agendas que são bem voltadas à contabilidade e o Wilson é nosso especialista, ele vai estar nessas agendas. Então, a gente faz isso aí com um pouquinho de dinamismo para a gente conseguir fazer esse revezamento e para vocês também terem visões diferentes aí ao longo das aulas, tá? Beleza, excelente, obrigado. Beleza. Bom, então continuando, ó, a Agenda 1 ela tem como tema central o controle nas organizações e o controle, tenho certeza que vocês se lembram, ele é uma das quatro funções da administração. Vocês já estudaram em agendas anteriores a função planejamento, organização, direção, e nós também temos a função controle, tá bom? Lembram dessas quatro funções da administração? Planejar, organizar, controlar e dirigir? São as quatro funções básicas, né? Não se esqueçam dela, é importantíssima aí para toda a gestão empresarial, tá? E a função controle, ela dentro dessa sequência, ela acontece por último. Por quê? Porque primeiro a gente planeja, depois a gente organiza as coisas, depois a gente vai lá fazer acontecer e por último nós vamos verificar, conferir, avaliar, né? Para ver se o que foi proposto, planejado, o que foi pensado, se está sendo executado, tá bom? Então, o controle, ele serve para quê? Estabelecer critérios e indicadores de avaliação. Como que a gente usa esses critérios e indicadores? Comparando o desempenho com os indicadores. É como se fosse uma avaliação.
Imagine o seguinte, durante um semestre eu ensino um tema para vocês. No final do semestre eu faço uma avaliação. E esse resultado é essa comparação entre o que vocês apresentaram na prova e os indicadores ou critérios, né, as coisas que eu ensinei ao longo do semestre, se vocês aprenderam ou não. Então, o controle nada mais é do que fazer essa avaliação, essa checagem, né, essa comparação entre critérios e indicadores com o desempenho real. Tá? E aí nós temos controles em diversas áreas da empresa. A gente tem controle na parte de vendas, financeiro, na parte de compras, controle de produtividade, né, no chão de fábrica, controle de entrega, prazo de entrega, dentre inúmeras outras coisas, tá? Então, o principal objetivo do controle qual é? Avaliar o desempenho, ou seja, fazer essa verificação se o que aconteceu está de acordo com o que foi pensado, tá? E depois de fazer essa avaliação, o que nós podemos fazer? Replanejar, tomar ações corretivas ou de modificação. Então, eu fui lá para o meu vendedor e falei que a meta de vendas dele é R$ 100.000 por mês. Meu vendedor tem que vender R$ 100.000 por mês. Deu o primeiro mês, ele vendeu 50. Segundo mês, ele vendeu 60. Terceiro mês, vendeu 70. No quarto mês, caiu de novo para 50. No quinto mês, vendeu 40. Fechou o primeiro semestre, eu vou fazer esse controle, essa avaliação. Poxa, o meu vendedor em nenhum mês ele bateu a meta. Será que eu mensurei uma meta muito alta? Ou esse vendedor precisa ser treinado ou capacitado para atingir essa meta? Será que ele está vendendo um produto que ele não conhece? Será que o mercado que eu inseri ele não é bom? O que eu tenho que fazer? Certo? Então, o controle é exatamente isso: fazer essa verificação, essa checagem, descobrir se o que está acontecendo, se o desempenho atual está atingindo os critérios e indicadores estabelecidos anteriormente. Beleza? Dúvidas, turma? Vocês tinham essa visão sobre a função controle? Pode falar, Pedro. Eu tenho mais ou menos aqui na empresa onde eu trabalho, nós temos todo mês justamente a gente faz esse controle, onde são aferidos vários itens e todo mês é feito um levantamento, aí é passado para Ô, Pedro, tá cortando. Eu ouvi até a hora que faz o levantamento. dia, onde depois então é feito esse levantamento, são feitos esses indicadores. Todo mês a gente manda esses indicadores para nossa diretoria. E aí, quando ela recebe isso, ela faz a análise e manda o retorno, o feedback para nós com o que precisa ser mudado, quais são as ações que precisam ser tomadas para que a gente chegue onde eles querem, né? No ponto que eles querem. No desempenho esperado, né? Perfeito, Pedro. Você desenhou na prática o que eu falei na teoria, né? Anteriormente eu falei na teoria, agora você trouxe a prática para a gente. Então, seu exemplo foi perfeito, né? Você está ali trabalhando e de repente vocês vão lá marcar, anotar, né? Prestar conta do que você fez e a diretoria vai fazer aquela avaliação. Poxa, ó, a gente planejou uma meta, eles não atingiram, então eles precisam mudar tal coisa para fazer, para conseguir ser mais produtivo, para entregar mais ou para vender mais. Perfeito, seu exemplo aí, ele é, colocou na prática, né, o que eu falei na teoria. Muito obrigado, Pedro. Ó, ainda sobre estabelecer critério, né? Como que a gente então estabelece critério? A gente pode usar alguns verbos que nos ajudam a estabelecer o critério. Ó. Então, por exemplo, ó, conseguir o quê? Conseguir vender, atingir a meta, obter, alcançar, terminar, manter funcionando, né? Manter a produtividade. São métodos, são verbos que nos permitem criar indicadores, né? Ou estabelecer critérios. Por exemplo, ó, alcançar um volume de vendas de 2.500 unidades no período ou conseguir um faturamento de 10% superior ao período anterior. Então, a gente tem aqui um critério, né? Qual que é o critério? Ó, quero 10% a mais de vendas. Ah, o mês passado vendeu 100 mil, esse mês eu quero 110, no próximo mês eu quero mais 10% e por aí vai, tá? Então, estabelecer critérios consiste em pensar aí em alvos ou metas, né? E esses verbos nos ajudam a criar esses critérios e indicadores. Beleza? Continuando, o que nós temos depois de estabelecer critérios? Nós vamos fazer a parte de avaliação, né? Identificar se o desempenho atual ele reflete
os critérios ou os indicadores que foram pensados anteriormente. Então, é o que o Pedro falou para a gente, ó, tem aquele levantamento de informações, aquela coleta de dados de um determinado período. Pode ser por meio de uma pesquisa, de um relatório, de uma folha de ponto, uma pesquisa de satisfação, de um relatório financeiro, de um valor de faturamento, de uma quantidade de estoque. Então, isso daí ele vai nos mostrar, né, como avaliar o desempenho, para saber se a pessoa atingiu ou não aquele critério ou aquele indicador. Caroline, é Caroline que fala, né? Eu estou vendo no chat aqui. O critério, ele não é uma meta. O critério é como se fosse algo que eu vou tentar entender para saber se ele atingiu ou não a meta. Então, o critério qual é? É vendas? É bater meta de vendas. Esse é o critério. Qual que é o indicador? Um número, tá? Então, o meu critério é valor de faturamento e o meu número, 100 mil. Então, eu vou lá dentro do critério valor faturado. Passou de 100 mil? Bateu a meta. Está abaixo de 100 mil? Preciso reavaliar, tá bom? Vamos pensar na produção. O meu critério é produtividade. Então, cada máquina da minha empresa tem que fazer 1.000 peças por dia. Então, o critério é produtividade e o indicador, 1.000 peças. Conseguiu mais que 1.000? Beleza, conseguiu, bateu a meta. Abaixo de 1.000? Vamos repensar, replanejar, tá? Então, critério e indicador anda junto. O critério é uma característica e o indicador talvez seja um número, seja uma meta, tá? O indicador sim vai ser uma meta. Beleza? Então, ó, depois que nós fizemos a avaliação, esse levantamento de dados, coleta de informações, análise, pesquisa, relatório, depois que nós fizemos essa avaliação, a gente faz o quê? Compara. A gente compara o desempenho apurado no processo anterior com os indicadores que foram estabelecidos lá atrás. Então, eu estou pensando em vendas. Ao momento da avaliação, eu vou ver se quanto cada vendedor meu vendeu. O João vendeu 100 mil, a Maria vendeu 200 mil e o Paulo vendeu 150 mil. Qual que era meu indicador? Era valor financeiro, faturado? Beleza. Qual que é o número? É 150 mil. Então, eu tenho um que ficou abaixo, um que ficou na meta, um que ficou acima. Eu vou, então, fazer essa comparação. Vou ver se os meus resultados refletem os indicadores, né? Eles devem ser, então, avaliados em relação à função dos padrões estabelecidos. Está acima? Está abaixo? Atingiu a meta? Não atingiu? A interpretação envolve não só a comparação dos valores reais com os padrões, mas também a análise das causas dessas variações. Então, por que será que o João vendeu 100 mil, a Maria vendeu 150 e o Paulo vendeu 200? Por que que o Paulo passou da meta, a Maria atingiu a meta, mas o João ficou abaixo da meta? Será que está relacionado ao desempenho do João? Será que ele precisa de um treinamento? Será que ele está no mercado ruim? Será que o João pegou um período de feriado na onde ele trabalha e atrapalhou ele atingir a meta? Beleza? Então eu preciso, depois de fazer a avaliação, depois de fazer essa comparação também, entender o que causou as divergências. Por que será que um vendedor não conseguiu atingir a meta? Por que será que a produção não conseguiu, então, superar a produção do mês anterior? Todo mês a meta é uma produção maior que a do mês anterior. Por que será que não conseguiu? A gente precisa analisar, entender para replanejar, ok? E depois dessa identificação, nós temos aí essa ação corretiva, né? É justamente a hora de agir. Qual que foi o problema? Por que será que o João não bateu a meta? O João não bateu a meta porque não tinha estoque de produto para entregar. O João ficou parado sem vender. Então, o que eu tenho que fazer? Comprar mais estoque, produzir mais para que o João possa vender. Não, o João não bateu a meta porque ele tentou fazer venda online e os nossos clientes só compram com venda presencial. Ou o contrário. Certo? Então, aqui nesse momento, né, é o momento da gente colocar em prática o que nós vamos fazer para que todos possam, de repente, andar, né, de acordo com os critérios e com os indicadores que foram pensados. Então, a gente pode ajustar as metas ou os processos, oferecer treinamento, rever estratégias de marketing, otimizar os recursos utilizados. Então, dessa maneira, a gente consegue fechar o ciclo do controle, que vai desde o momento que a gente cria critérios e indicadores, passa por um momento de levantamento de dados, de informações, de análise, como o Pedro falou para a gente,
a gente faz essa avaliação. Analisando o resultado da avaliação, a gente toma ações corretivas, né? Ações que vão nos permitir pensar melhor na nossa empresa, nas metas, nos critérios, nos indicadores, ok? Pessoal, vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Onde vocês trabalham, tem aí a mesma coisa que o Pedro falou para a gente? Hello? Alguém está aí? Estou falando sozinho? Olá, boa Eu tô noite, aqui, Jô. professor. Boa noite. Boa noite. Acho que alguém já falou na minha frente, vou esperar. Pode falar, pode falar. Ingrid, né? Isso, Ingrid. Então, eu trabalho numa empresa de fast food, né? Não sei se todo mundo já conhece, Pizza Hut. E a gente recebe metas diariamente. E aí, todo começo de dia, a gente recebe o resultado do dia anterior. Então, assim, no começo do dia vem o resultado do dia anterior, no caso é a venda, tempo de tela de todos os pedidos que saíram e a porcentagem, né? E tanto de desperdício, tanto de tudo. E aí a gente, no dia seguinte, a gente tem que bater a meta do dia anterior de tempo de tela. Perfeito, né? É um exemplo aí bem prático de exatamente do que a gente está falando. Então, em algum momento, os dirigentes dessa empresa, os diretores, os gerentes, né, pensaram em indicadores e critérios, que o indicador, por exemplo, é o tempo de tela, perdão, o critério é o tempo de tela, o indicador, um determinado número, o dia anterior, por exemplo. Então, esse tempo de tela é mensurado em horas, ô Ingrid? Não, são minutos. Em A minutos. Então, gente tem vamos. que alcançar diariamente, o tempo médio de tela diariamente é 15 minutos. Uhum. E aí a gente tem o ticket médio de venda e tem o ticket médio de tempo de tela. No caso, por exemplo, hoje eu bati 19 minutos, eu tenho que baixar para 15. Então, sempre no dia seguinte, eu tenho que manter o padrão de tempo de 15 minutos. Perfeito. Você mostrou para a gente três critérios, né? O tempo de tela, o ticket médio e o terceiro, o ticket médio por tempo. Acho que foi algo assim que você falou. Então, assim, dentro de uma empresa de fast food, a gente tem três critérios de acompanhamento diário para que vocês batam a meta de venda, por exemplo, para que vocês vendam um ticket maior, né? Para que o cliente gaste mais na sua empresa. Então é perfeito, o exemplo é perfeito, né? Demonstra exatamente aí como o controle funciona dentro da empresa. Todo dia de manhã, o que que acontece? A Ingrid pega o resultado dela do dia anterior. Poxa, eu demorei na média 19 minutos, eu tinha que demorar só 15, né? Então eu preciso melhorar aqui o meu atendimento ou algum determinado processo para que eu consiga bater a meta. Perfeito, e obrigado pela contribuição, Ingrid. Pedro, está com a mão levantada? Perfeito. Eu trabalhei no comércio durante um bom tempo também. Fala, Sérgio. Oi, Pedro, ficou mudo. Desculpa, gente, é que eu trabalho na CPTM de trem e tem o expresso que passa aqui, ele passa a milhão, aí faz esse barulho todo. Tranquilo. Como a Ingrid comentou, ela tem a questão do ticket médio, o ticket diário, mas eu queria saber se ela tem, por exemplo, como saber se é feito também para ela, como nós fazíamos na época na loja onde eu trabalhava, você ter condições de visualizar o seu estoque, para você saber até onde você pode vender, o quanto você pode vender e de que forma você pode trabalhar esse estoque, se você tem um limite para vender daquele item, para que não falte para outros. Vocês fazem esse tipo de controle também, Ingrid? Então, a questão de a gente não tem um limite, a gente trabalha com projeção de vendas. Eu acredito que muitos comércios, muitas redes de fast food, enfim, trabalham com projeção de vendas. Então, assim, o meu estoque, ele foi preparado para essa projeção. Por exemplo, hoje eu tive uma meta de 20 mil reais. Eu tenho que ter esse estoque para bater essa venda, ou seja, é uma projeção. Se a minha venda foi projetada para 20 mil, automaticamente o meu estoque tem que estar preparado para esses 20 mil.
Perfeito, Ingrid. Mais uma vez entra o controle aí, né? Antes de determinar essa meta, o pessoal está de olho lá no estoque para saber se vai ter matéria-prima, se vai ter todos os materiais ou até mão de obra suficiente para produzir o que você vendeu. Então, mais uma vez, o controle está presente aí, né? Antes de definir a meta, eu quero saber, poxa, vai ter queijo? Pizza Hut é pizza, né? Vai ter queijo? Vai ter calabresa o suficiente? Vai ter presunto? Vai ter massa de pizza, né? Então, perfeito exemplo. Mais um momento aí, o controle entra não só na parte da venda, como ela falou para a gente, mas também até para estabelecer a meta, o controle precisa existir, né? Tem que ter um controle de estoque, um acompanhamento do Sim. estoque, entender quando chega e quando sai matéria-prima, né? Principalmente em empresas de comida. Não pode ter matéria-prima que estrague. Então, o giro tem que ser rápido, alto, né? E o estoque tem O que ser giro tem que mínimo. ser bom, É. tem A que manter gente o usa o giro. método PVPS, perdão, interromper. Não, sim, tranquilo. Eu não ouvi, Ingrid, o que você falou? A gente usa o método para controlar as validades do nosso estoque, o PVPS. Primeiro que vence é o primeiro que sai. Na verdade é Pepsi, né? Eu falei errado. Aham. Primeiro que entra é o primeiro que sai, que na verdade Isso, é o é primeiro o, que sai. o primeiro que entra, teoricamente, tem que ser o primeiro que vence, né? Isso, Mas é isso exatamente. aí. Beleza. Renan Beleza, falou que já falou valeu. demais. Quer falar aí, Renan? Pode falar. Eu interrompi o Pedro, eu acho. Pode falar, Pedro. Não fui eu. Foi não? Quem quer falar? Pode falar, gente. Vamos participar. Tá gostosa a aula. Cri, cri, cri. Bora lá, professor. Segue aí. Bom, esse é o nosso último slide, para a gente parar em dúvidas em relação ao assunto, para a gente debater um pouquinho. E eu também preciso saber se vocês têm dúvidas em relação à atividade. Já fizeram a atividade, estão com dúvida, tentaram fazer, não deu certo, já mandou e foi corrigida. As nossas atividades nessa agenda é relacionada ao fichário, né? E ao fórum. O fórum é um debate ali para vocês falarem sobre como vocês cuidam da gestão financeira familiar da casa de vocês, como é o controle financeiro, na verdade, né? Tiveram alguma atividade, alguma dúvida, alguma dificuldade? Deu tudo certo? Estão fazendo? Cri, 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 cri. Eu vou fazer Ô, professor, para ser bem deles. sincero, é o Renan falando, eu ainda não peguei para olhar nem o fichário, nem o fórum, viu? Sendo bem sincero com o senhor. Certo. Faz parte, pode ficar tranquilo. São atividades tranquilas, tá? Só quero lembrar, a atividade do fichário, ela tem duas perguntas e a segunda pergunta tem duas etapas. Então, cuidado para não pularem, tá? Estou falando isso porque já teve uma aluna que eu devolvi a atividade porque ela só fez as duas etapas da segunda pergunta. Então, fiquem atentos ali para poder fazer a atividade completa, tá? Pode falar, Ingrid. Então, eu tô aqui fazendo a atividade. Enquanto eu tô participando da aula, eu estou fazendo a atividade. Eu preciso Certo, otimizar tempo. tá E certo. aí, a minha dúvida é exatamente a questão 2, que está pedindo para a gente fazer a consulta à inteligência artificial. Certo. Aí, no caso, eu tenho que só consultar, resumir tudo que a inteligência artificial me passou com as minhas palavras e depois eu tenho que explicar o porquê que eu escolhi aquela alternativa. É só É isso isso aí. mesmo? Você vai pedir para a inteligência artificial para ela te mostrar um cenário. Basicamente é isso. Ela Sim, vai te mostrar um cenário e você vai ler, analisar, interpretar e fazer a sua resposta. entendi. E depois eu tenho que escolher qual das alternativas e resumir ela com Isso, as minhas palavras isso também. aí. E eu preciso separar as respostas em tópicos, por exemplo, colocar questão um e a Eu, resposta embaixo, questão eu 2. prefiro, pelo menos particularmente para mim, para minha correção, eu prefiro que seja assim. Não ficar muito vago, né? Aham. Não, fica difícil de entender se vocês fizeram todas as etapas, né? Então, eu acho Assim, que fica mais fácil para a gente corrigir aqui. tá bom, obrigada. Beleza. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida?
Eu sei que alguns estão falando aí que não começaram, né? Ainda não fiz, ainda não fiz, mas eu fiz, mas não recebi a correção. Então, quem ainda não fez, então vai lá, corre lá para o ambiente virtual, vê lá as atividades, leiam com calma, interpretem o que está sendo orientado para vocês fazerem a atividade da melhor maneira possível, tá? Se surgir dúvida ao decorrer da atividade, manda correio tech para a gente, tá bom? A gente precisa lembrar que o principal meio de comunicação entre vocês e nós, professores, é o correio tech. Tá fazendo atividade, tá com dúvida? Correio tech. Tá fazendo fora, tá com dúvida? Correio tech. Qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente, o jeito mais rápido de receber uma resposta é pelo correio tech, tá bom? A Patrícia, eu faço no caderno e acabo esquecendo de passar para o fichário e acho que não vão olhar o meu caderno. Você está falando do bloco de notas lá, Patrícia? O bloco de notas, ele realmente é um caderno pessoal de vocês. Vocês podem usar à vontade, tá? E justamente por ser um caderno pessoal, nenhum dos tutores vai lá e vai invadir o seu bloco de notas, tá? Se você estivesse na sala de aula presencial, nenhum professor vai chegar, dá teu caderno aí, deixa eu ver teu caderno. A gente não vai fazer isso. Então, o bloco de notas funciona da mesma maneira. A gente não vai abrir o seu bloco de notas sem que vocês peçam, tá bom? Agora, sobre deixar a atividade lá, Patrícia, você precisa de lembrar de colocar a atividade no fichário, tá bom? O fichário tem a opção de deixar como rascunho. Então você pode ir elaborando, salvando como rascunho e enviar depois, tá bom? Amara, eu gosto de escrever à mão no papel minhas anotações. Show de bola, pode ficar à vontade, né? Já tive aluno que faz a atividade na mão e manda uma foto lá em anexo. É um pouco mais difícil para corrigir, a gente orienta para não fazer, mas se for necessário, dá para ser feito, tá bom? Ingrid e Pedro estão com a mão levantada. Então, professor, no semestre passado, tinha a questão de que o senhor pediu para, se houver dúvida, a gente mandar pelo correio técnico e tal. Isso é até sexta-feira só, ou, por exemplo, no sábado tem um de vocês, um dos professores que pode nos atender? Não tem, Pedro. Não, infelizmente, não tem. No Não, sábado a né? gente não pode Tá, nem acessar o ambiente virtual, tá? A gente tem que entendi, trabalhar dentro do entendi. horário que foi estipulado do projeto Ah, e de certo. maneira alguma pode ser no sábado, domingo ou feriado, tá? A instituição, elas não pagam hora extra e também não fazem compensação de horário. Então, se eu trabalhar no sábado, vai gerar algum problema. Eu sei bem como é isso. Bem, bem isso, né? Né? Tá, ok. Beleza. Obrigado, professor. Beleza. Pessoal, então, ó, para a gente encerrar, se vocês tiverem mais dúvidas, é sempre pelo Correio Tech, tá? Para quem estiver assistindo a gravação também da aula, falem com a gente pelo Correio Tech, a gente vai estar sempre disponível. Vanessa, levantou a mão? Pode falar, Vanessa. Oi, boa noite, tudo bem? Boa O senhor noite, é tudo o bem? João Paulo ou o Sou senhor é o eu. Everton? Eu sou o João Paulo. O Everton, ele é Ah, mais tá. feio, eu sou mais bonito. Não, é porque nos outros módulos eu já consegui identificar o professor e eu pensei que o senhor era o Everton. Não, eu sou o João Paulo. Você é aluna do Everton? Isso. Tá bom. Eu tô Semana que certa, vem. né? Tá certo, tá certo. Semana que vem, provavelmente, ele vai estar na aula aqui com a gente, tá bom? Mas você Ah, tá então tá certo bom, assim. deve ser isso então que eu confundi. Isso, a gente tá junto aí, Alexandra, eu, Joyce, Wilson e Everton. Se eu não esqueci, mas ninguém são esses professores aí junto nas aulas de quinta-feira. Ah, deixa eu aproveitar, deixa então. Então todos os encontros vai ser com todos os professores, é isso? São todas as turmas, mas a gente vai revezando aqui. Nem sempre todos os professores vão estar online, mas são todas Ah, as turmas, entendi. tá? Ah, Toda então tá bom, era quinta-feira só você para. pode agendar aí já, toda quinta-feira, 18h45 a gente está começando. Perfeito, então. Obrigado. Beleza. Pedro, tá com a mão levantada aí? Ah, sim, professor. Essa aula gravada, o senhor vai disponibilizar no YouTube? Eu subo ela no YouTube e depois coloco lá no quadro de avisos. Se você já viu Ah, da semana passada, eu já deixei uma lá no quadro de avisos. Aí se aí você eu pegar vi que por fica lá no ela, quadro. Oi? se você Desculpa. pegar por ela, já dá para seguir no canal lá e aí Hum. você vai ser notificado toda vez que subir um vídeo novo, Ah, legal. tá? Obrigado, Mas eu professor. sempre coloco no quadro de avisos, Ah, joia. Beleza. beleza? Obrigado, professor. Falou. Vanessa?
Era só a dúvida mesmo para eu conhecer o meu mediador desse módulo. Já perguntei, já. Obrigada. Então tá bom. Teu mediador, ele mora na praia, tá? Ah, que bom. É, vida boa. Eu moro no interior, tô na roça, e ele tá na praia, lá no litoral. Obrigada. Pessoal, então vamos lá. Vamos encerrando aqui a aula. A gente está sempre por aqui, então muito obrigado pela participação. Joyce, obrigado aí pela parceria. Os demais professores também sempre estarão juntos aí. Então é isso. Boa noite e quando precisarem, Eu que falem agradeço. com a gente. Valeu, Joy. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.